é só um armazenamento de gordura? Não, hoje em dia a gente sabe que ele é muito mais do que isso. Então, se até uns 15 anos atrás ele era visto como uma fonte de energia para os momentos em que a gente estava em jejum prolongado, e como também importante, por exemplo, para fazer contornos do organismo, né, dar diferenças sexuais secundárias, hoje em dia a gente vê o tecido adiposo como a principal glândula endócrina do organismo, como um tecido capaz de secretar hormônios, regula, por exemplo, a atividade do sistema imunológico de uma maneira muito contundente, regula a densidade óssea, regula o metabolismo do músculo, regula o metabolismo do fígado, o sistema nervoso central. Não é incomum atletas que treinam demais terem amenorreia ou deixarem de ciclar, né, de ter o ciclo menstrual, porque estão com uma quantidade de gordura muito abaixo daquela que o corpo considera ideal. Então, são exemplos de regulação imposta pelo tecido adiposo sobre o organismo. A gente tem, por exemplo, né, um controle bastante rígido de quão gordo ou magro a gente é. E quando a gente fala em gordo, é a quantidade de gordura corporal e não o peso a que a gente está se referindo. Então, quando a gente muda um pouco, aumenta o peso rapidamente ou diminui com essas dietas, né, rápidas, o que a gente faz é deflagrar que eu brinco de banhostato no cérebro, né, no sistema nervoso central, que faz com que a gente volte àquela situação anterior. Então, por exemplo, um hormônio que contribui bastante para isso, mas não é só ele, é a leptina, que é secretada pelo adipócito, a célula do tecido adiposo. Conforme ela vai aumentando de tamanho, ela secreta mais leptina. Leptos, no grego, quer dizer magro. Então, ela sinaliza para o sistema nervoso central que o seu tecido adiposo está aumentando, seu sistema nervoso central reage a isso, fazendo com que você tenha menos apetite e gaste mais energia. Quando você perde peso rapidamente, você vai secretar menos leptina. Então, seu sistema nervoso vai fazer com que você tenha mais apetite e gaste menos energia. E assim você se mantenha dentro de um peso sempre estável. A gente sabe que o tecido adiposo, quando ele se expande, no caso de obesidade, né, quando você começa a aumentar muito de peso, existe um limite para essa expansão, né, não só de células, como começa a haver um ciclo de gordura dentro do ácido graxo que é quebrado e é liberado para o interstício do tecido, ou seja, para fora das células. Isso é retomado pelo adipócito e então esse aumento de gordura no espaço intercelular faz com que haja recrutamento de células do sistema imunológico para o tecido adiposo. E o tecido adiposo fica inflamado. E por que acontece isso? Porque o ácido graxo livre ali naquele meio do tecido, ele deve ser removido, ele é tóxico. Então as células do sistema imunológico vêm ali fazer esse papel de fagocitar, eliminar essa gordura. No entanto, nesse processo, elas se ativam e causam uma inflamação tecidual e esse ciclo se perpetua. E ele pode se estender de tal maneira, quando ele realmente se institui, e que isso possa passar a ter uma importância sistêmica, ou seja, essa inflamação que está presente no tecido adiposo local pode se estender para a circulação e causar uma inflamação no organismo como um todo, o que é bastante comum em obesidade, causando síndrome metabólica e resistência periférica à insulina, por exemplo, ou diabetes do tipo 2. Muitos indivíduos até têm uma certa resistência a essa, eles conseguem aguentar uma maior expansão do tecido adiposo e dos adipócitos sem ter aí um processo patológico, uma comorbidade envolvida. Eles não se inflamam, então existe a possibilidade de você ser gordo, né, ou até obeso e saudável. Mas quando há vigência de inflamação sistêmica, isso vai se perder. O fígado gorduroso, que é um grande problema, né, que é a esteatose. Essa esteatose, por exemplo, quando a gente tem um aporte muito grande de ácidos graxos na circulação devido à inflamação, o fígado pega a gordura que está circulando para evitar que ela circule, né, para poupar os outros órgãos. E com isso ele se torna incapaz de cumprir suas funções mais básicas. Se você conseguir modular a inflamação, você consegue, de uma certa forma, né, diminuir os problemas que são causados pelo aumento da adiposidade, né? Então, como a gente adota o exercício, o que ele faz? Ele diminui a inflamação no corpo como um todo, inclusive o sistema nervoso central. E como é que ele faz isso? Uma sessão de exercício aguda, ela é altamente inflamatória, né? Tanto que a gente sente quando no dia seguinte que está doendo a perna, está doendo as costas, sei lá.
E isso, então, você repetir essas sessões de exercício significa que você está expondo o seu organismo a estímulos inflamatórios sucessivos. Com isso, o seu organismo tem que se tornar mais apto a combater essa inflamação. E ele gera enzimas e várias estratégias para combater a inflamação. De maneira que quando uma pessoa, por exemplo, que tem câncer se exercita, ela vai ficar menos inflamada. Uma pessoa que se torna obesa se exercita também vai diminuir a inflamação. Então, é uma das estratégias possíveis, mas existem várias. Existem estratégias farmacológicas, existem estratégias nutricionais e talvez o mais interessante seja a combinação entre todas essas estratégias, né?